Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, vindo aqui no canal Mente Aberta para trazer para vocês mais uma elucidação que vai corresponder à playlist que tem como título Psicofarmacologia, Quetiapina, Ganho de Peso, né? Tratando-se dessa playlist, eu venho falando de modo específico da quetiapina, né? E mais especificamente ainda do ganho de peso que é promovido pela quetiapina. Para você ter um entendimento abrangente acerca dessa temática, é importante que você assista aos vídeos contextualizadores, até porque eu venho frisando aí, né, a questão do efeito colateral da medicação. É preciso ter cuidado com isso para não se ter um medo da medicação. Esses efeitos colaterais, ele não é uma determinante da medicação. Isso vai depender muito da resposta orgânica de cada um à medicação, tá? Então assistam os vídeos anteriores para poder ter uma visão abrangente acerca do que eu venho falando aqui. O link da playlist vai estar aqui no comentário em destaque na plataforma do YouTube, tá bom? Bom, gente, eu venho falando aí desde a aula anterior da questão da resistência à insulina, que é promovida pela quetiapina, enquanto efeito colateral, não sendo um determinante, né? Ou seja, não é todo o organismo que vai responder à quetiapina dessa forma. Não é todo o organismo que vai nele estar sedimentado este efeito colateral promovido pela quetiapina. Para a gente entender um pouco melhor, eu estarei esmiuçando ainda mais o que eu já venho falando desde a aula anterior, desde o vídeo anterior com relação a essa temática. Vamos entender como que funciona a sinalização da insulina. Quando a gente fala da sinalização da insulina, a gente fala da ligação da insulina ao receptor de insulina. Isso é muito importante, tá bom? Então, a sinalização da insulina, ela começa quando a insulina ela é liberada pelo pâncreas. Vimos isto anteriormente, tá? Ou seja, a insulina, ela é liberada pelo pâncreas em resposta a níveis elevados de glicose no sangue. Então, o que é que acontece? Quanto mais glicose há no sangue, mais insulina há de ser liberada pelo pâncreas. Vamos detalhar um pouco mais esse processo. Já falei sobre isto no vídeo anterior, mas eu quero esmiuçar, detalhar ainda mais, para que venha ficar compreensível para vocês. Vejam bem, após a ingestão de alimentos, especialmente carboidratos, a glicose dos alimentos ela é absorvida pelo trato digestivo, né? Veja bem, quando a gente fala do trato digestivo, a gente fala do trato gastrointestinal. Ou podemos dizer que estamos aí fazendo referência ao sistema digestivo, que trata-se de uma série de órgãos que são ocos, né, e que estão conectados de uma forma, em um formato de um longo tubo, que vai desde a boca até o ânus. E qual que é a principal função desse sistema digestivo? É a digestão dos alimentos. Quando a gente fala da digestão dos alimentos, a gente fala de uma quebra física, a gente fala de uma quebra química dos alimentos, né, que são ingeridos, né? A gente fala de uma absorção de nutrientes, a gente fala de uma eliminação de resíduos, tá? Quando a gente fala, né, da digestão dos alimentos pelo sistema digestivo, estamos falando desses processos. A quebra física, a quebra química dos alimentos ingeridos, a absorção de nutrientes e a eliminação de resíduos. Quando se fala da absorção de nutrientes, fala-se também da entrada de nutrientes na corrente sanguínea. Diante disso, o que é que acontece? Principalmente quando a gente ingere carboidratos.
Isso eleva os níveis de glicose no sangue. Aí o que é que acontece? As células beta do pâncreas, que vimos no vídeo anterior, têm sensores, tá? Esses sensores detectam esses níveis aumentados de glicose no sangue. Então, o que é que acontece? Em resposta a esta glicose elevada, as células beta do pâncreas secretam insulina. A insulina é liberada na corrente sanguínea, né? E vai atuar como um mensageiro químico, ou seja, ela vai atuar sinalizando ali as células do corpo, né? Olha, tem glicose no sangue, absorve isso aí, né? Então, ela vai passar essa imagem, ou melhor, essa mensagem, quimicamente para as células do corpo, tá? Quimicamente, ela vai dizer, olha, se liga, absorve glicose, tem glicose no sangue, absorve essa glicose. Então, a insulina se liga a receptores específicos, né, na superfície das células, promovendo essa mensagem química, promovendo, de fato, essa entrada de glicose nas células, mais especificamente nas células musculares e nas células adiposas, como vimos detalhadamente no vídeo anterior. E aí o que é que acontece? Isso reduz os níveis de glicose no sangue, né? Mantendo-se aí dentro de uma faixa saudável a questão da glicose. A glicose que entra nas células, ela pode ser utilizada imediatamente. Ela vai ser utilizada como energia, ela pode ser armazenada como glicogênio, principalmente no fígado e músculos ou gordura, como vimos no vídeo anterior, né? E aí, quando os níveis de glicose no sangue retornam a esses níveis normais, a secreção de insulina pelo pâncreas diminui. Estamos aí diante de um mecanismo que é chamado de feedback negativo, tá? Estamos aí diante de um feedback negativo, ou seja, quando os níveis de glicose no sangue retornam a níveis normais, a secreção da insulina pelo pâncreas diminui. Estamos diante do feedback negativo, o que ajuda de fato a evitar que os níveis de glicose, que os níveis de insulina permaneçam ali excessivamente elevados. Então veja, a insulina, ela é muito importante, gente. Ela é extremamente importante para o controle dos níveis de glicose no sangue. Se não se tem uma produção adequada de insulina, ou se o corpo não responde de modo correto à insulina, devido a uma resistência à insulina, os níveis de glicose no sangue, eles podem permanecer elevados, levando a uma condição que é nomeada como hiperglicemia, ou então podemos ter aí, eventualmente, diabetes, né? Então veja, a quantidade de insulina liberada pelo pâncreas é diretamente influenciada pelos níveis de glicose no sangue. Quanto mais glicose, mais insulina é secretada para remover a glicose do sangue e assim manter o equilíbrio energético do corpo. Se há uma alteração nessa sinalização da insulina, né, vimos que a quetiapina induz uma alteração nessa sinalização da insulina. Ou seja, a quetiapina, ela promove uma resistência à insulina. O que isso quer dizer, né? O corpo, o organismo, ele não responde corretamente à insulina, né? Por quê? Porque ele está abarcado por uma resistência à insulina. E a quetiapina, por mecanismos ainda em estudos, por mecanismos ainda desconhecidos, promove
essa resistência à insulina. Tá? Gente, cuidado, não é todo organismo. Isso depende de vários fatores. Isso depende da posologia da medicação, da dosagem da medicação. Isso depende muito do funcionamento orgânico. Não é todo mundo que vai sofrer esse tipo de efeito colateral. Portanto, é muito importante estar conversando com os médicos, né? Diante de algum sinal, né, que está sendo prejudicial para você diante do fato de você estar fazendo uso, tá usando essa medicação, conversa com o médico, né, para que possibilidades possam ser pensadas. Isso aqui é um vídeo informativo, inclusive para profissionais da psicologia, né, que precisa ter o conhecimento acerca de como que atua a medicação, né, no organismo do seu paciente. Então isso aqui é para vias de conhecimento, não é para fomentar medo em ninguém no que diz respeito à medicação, até porque toda medicação ela tem seus efeitos colaterais, mas não é um determinante da medicação. Vai depender muito do organismo e de multifatores, tá? Então veja, a quetiapina, ela leva à resistência à insulina. Isso já fora sedimentado nos estudos, por mecanismos ainda que não são claramente conhecidos. Ela promove essa resistência à insulina, ou seja, as células elas não respondem de modo adequado à insulina, quando a insulina, né, está ali sinalizando, olha, tem muita glicose aí no sangue, absorve essa glicose, transforma isso em energia, ou então guarda isso para ser usado como energia mais tarde, né? A célula acaba não respondendo adequadamente a essa mensagem da insulina. E aí o que é que acontece? Isso resulta em níveis elevados de glicose no sangue. E esse estado, ele pode promover o armazenamento de gordura, né? E acaba contribuindo para o ganho de peso, especialmente na região abdominal. E aí, isto eu vou explicar detalhadamente no próximo vídeo, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês. Como eu falei para vocês, o link dessa playlist vai estar aqui no comentário em destaque na plataforma do YouTube, né, para que você possa acompanhar os vídeos a partir de uma ordem lógica de compreensão. Para quem não me conhece, eu sou Caio Fernando, sou bacharel em psicologia, sou especialista em neuropsicologia, sou estudante acadêmico de ciências contábeis, tá bom? E meus demais projetos vocês vão encontrar aqui no comentário em destaque. E também no comentário em destaque você encontra um meio de contato comigo para atendimentos psicoterápicos, acompanhamentos psicológicos. Eu faço isso 100% online em todo o Brasil. Atendo em todo o Brasil, 100% online. Então você pode entrar em contato comigo para que eu possa te passar informações pertinentes acerca de como que se dá um acompanhamento comigo na modalidade online. Tá bom? É isso, gente. Muito obrigado e até as próximas gravações.